Tens a pureza da flor, de perfume suave. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos as palavras de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida tu és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. A liberdade para louvar a Jesus aqui, meus irmãos. Tem liberdade ao Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória, tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Aleluia! Levante a sua mão e glorifique a Ele. A terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar. O vento te adora, o mar te adora, a igreja
Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Jesus. Está chegando, entrando no ar, então, mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Deus na frente, glória a Deus. E para iniciar esse programa, nós vamos iniciar com uma oração. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira, e juntamente comigo está a irmã Gabriele. Glória a Deus, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor a todos. Nós já estaremos orando, entregando esta programação diante de Deus. Você que está aí conosco já, vamos orar e em seguidinha vamos compartilhar essa programação, porque estaremos estudando um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus. Em breve estaremos dizendo qual é o tema desta noite. E glória a Jesus. Vamos orar, irmã Gabriele? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos chegamos nesta noite, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Oh, Deus, que o nosso falar, Senhor, que esta oportunidade, Senhor, possa agradar o Teu coração, Senhor, possa edificar vida, Senhor, possa gerar vida, mudança, transformação, primeiramente em nós, Senhor, e também naqueles que nos ouvem, Senhor. Faz Teu querer, Senhor, nesta hora, Senhor. Fica conosco, Senhor, neste lugar, Senhor. Faz, Senhor, a Tua presença, Senhor, aqui neste estúdio, Senhor. E no lar, Senhor, no trânsito do carro, Senhor, no trabalho, Senhor, daqueles que nos ouvem, Senhor. Traz a Tua presença, Senhor, de forma viva, de forma real, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos nesta noite, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, nesse momento, nós pedimos que os irmãos compartilhem a programação e estaremos escutando um louvor. Eis a beleza da A terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar. O vento te adora, o mar te adora, a igreja não cansa de adorar. A Deus, a terra te adora, o céu te adora, a igreja não cansa de orar. Glória a Jesus, tivemos um probleminha técnico aqui com o microfone da nossa irmã Gabriele, mas já nossa técnica abençoada, irmã Tainê, já veio aqui, já resolveu e já podemos dar seguimento, então, nesta abençoada programação que o Senhor nos oportunizou nesta noite. Glória a Jesus. Nós, antes de... ou melhor, vamos falar qual é o tema desta programação e também um versículo que vai embasar, um dos versículos, né, dentre tantos que nós iremos estudar nesta noite, mas um versículo que irá embasar o nosso estudo. O nosso tema, para que você já fique aí, né, ligadinho, siga ligadinho conosco e também possa chamar outros para estar conosco nesta noite. O nosso tema nesta noite é: Senhor, que o meu falar agrade os teus ouvidos. Irmãos, é um tema maravilhoso, né, irmã Gabriela? Enquanto nós estudávamos, a palavra de Deus está repleta de palavras, de versículos, de referências, de instruções, tanto de situações negativas que servem para nos ensinar, quanto de situações positivas, né, de exemplos positivos e de versículos que não estão linkados a um contexto no sentido de história bíblica, mas que serve de ensinamento para nós. Muitos provérbios, né, dentro dessa temática. Então, é um tema que vai nos ensinar, né, dentro dessa área. Senhor, que a minha fala agrade os teus ouvidos.
e que tu possa ser um edificador nesta noite, edificador de vidas, divulgando esta programação. Irmã Gabriela, eu já vi que há alguns irmãos conosco ali no chat, né? E nós não queremos ficar sozinha, né? Porque a Sim. palavra de Deus é boa, né? E ela é boa e ela precisa ser experimentada, saboreada. E nós não queremos saborear esse alimento sozinhos. Então, a gente quer convidar você. Eu já compartilhei, a irmã Gabriela já compartilhou. Já compartilhei. Glória a Deus. Eu já compartilhei nos meus status ali, já compartilhei com a minha família também, para estar ligadinho nesta noite, sendo edificado pela palavra de Deus. Amém? Eu vou estar lendo quem já está conosco nesse momento. E você, enquanto está aí, vai colocando de qual cidade, de qual país, enfim, de qual área está participando conosco. Mande o seu paz do Senhor para os irmãos que estão ouvindo. E também estamos abertas a receber também versículos bíblicos dentro desta temática, né? Sim. Irmã Gabriele, estamos aqui para fazer um momento de partilha com os irmãos, né? Nós não sabemos tudo, estamos longe, e essa palavra também com certeza falou conosco, né? Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento da parte de Deus. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra até o fim há de aperfeiçoar. Então, dentro desse aspecto, que a nossa fala agrade ao Senhor, nós precisamos dia a dia, né, irmã Gabriele? Sim. Sermos aperfeiçoados por Deus. Então, e a gente aprende diante das circunstâncias, né? Diante das Exatamente. pressões, diante das provações, de que forma nós devemos nos colocar. Né? Qual é a melhor forma? Qual é a forma que agrada a Deus? Qual é a resposta que vai agradar a Deus? A gente dá para o ímpio, a gente dá para o irmão, né? Então, compartilhe enquanto nós vamos ali vendo quem já está conosco. Amém? Quer ler, Gabi? Posso ler? Pode ler. Só mal para cima do micro. Vamos estar lendo então aqui quem está conosco. Paz do Senhor, aleluia, da irmã Ana Luísa. Glória Irmã a Deus. Tatiana Martins está conosco de Tifton. Ô, Glória! Que God bênção! bless you. God bless you, my sister! A irmã Roberta Belos está aqui conosco. Irmão Glória a Osiel Deus. Rodrigues. Irmão Messias Bittencourt. Glória a Deus. A irmã Laura Massoco está aqui conosco. Esse irmão, coloque o seu nome para nós sabermos quem o senhor é aqui. Nós temos só seu nome de referência aqui do seu e-mail. Coloque o seu nomezinho ali para a gente saber, irmãos. Os nomezinhos de vocês. E de onde você está falando. Amém? Conseguiu? Tem mais alguém aparecendo? Para mim, aqui, acredito Mande que o seu não. paz do Senhor. Fica contigo. Glória a Jesus. Então, irmã Gabriele, vamos ler o texto, um dos Sim. versículos que vai balizar, então, a nossa temática de hoje. Vamos ler então aqui. Nós separamos Salmos 19 e 14 como versículo tema, né? Que está escrito: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha Glória a minha Deus. e libertador meu. Glória a Jesus. E também nós separamos Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, ou também, dependendo da sua versão, que a utiliza, comerá do seu fruto. Amém. Olha só, irmã Gabriele, que forte, né? A morte E a vida, e a vida. estão no poder da língua. Imagina, e a língua é grande ou ela é pequena, irmãos? É pequena? Ela é um órgão, e ela é um órgão bem pequenininho. Pequena, Mas um órgão tão pequenininho tem um Pode poder ir? grande. exatamente. De contaminar o corpo todo, talvez, quem sabe, né? A gente vai discorrer e vamos ver exatamente isso. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama ou a bem utiliza, comerá do seu fruto. Irmãos, a fala, ela é uma ferramenta de comunicação, é a principal ferramenta de comunicação. E nós vemos lá em Gênesis 1, 3,
gostaria de ler com os irmãos. A gente vai ler bastante a palavra de Deus. E, irmã Gabriele, é bom ler a palavra. É bom. É bom. Fazendo só uma observação, assim. Sabe por quê, irmã Gabriele? Porque, assim, ó, o nosso adversário, ele vem com dardos inflamados contra as nossas vidas. E em momentos, em dias maus, como a própria palavra de Deus, ela nos traz. E nós vemos que uma das armas que está listada lá em Efésios 6, que uma das armas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa ferramenta, ela é fundamental nós termos ela viva em nós, para que nós possamos lutar contra o nosso adversário. Quando ele vem com os dardos inflamados, nós vamos contra ele pela palavra, como Jesus fez no deserto. Justamente porque o diabo, ele é o quê? Ele é mentiroso. Ele nunca vai te falar uma verdade, né? Ele até vem com uma aparência de verdade, que foi o que a irmã disse, que até parecia, a né? gente Lá pensa no deserto, assim, como ele estava trazendo, né? Ele vem e Jesus. fala assim, tu não merece. Daí tu para aí, tu fica pensando assim, eu não mereço mesmo. Mas Deus é misericordioso, né? Tu não merecer não anula o fato de que Deus é misericordioso. Então, a gente realmente não merece. Mas não é porque nós não merecemos que nos afastamos de Deus. Na verdade, Deus nos quer bem pertinho dele. Glória Então, a quando a Deus. gente lê a Bíblia, que é o que a irmã Aline está querendo referenciar, nós conhecemos a verdade. E a verdade nos dá o discernimento para enxergar esses pensamentos, né? Que Essas são conversas. mentiras. Essas Essas conversas que o diabo quer iniciar com a gente, que são mentiras. Mentiras para nos afastar de Deus. E Deus nunca vai querer que você se afaste dele. Deus não é assim. E quantas vezes ele vem, né, acusando e dizendo tu errou, tu pecou, né? E aí, se nós temos a espada do Espírito afiada, viva dentro de nós, a gente vai dizer assim, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Daí a gente vai ter, né, argumentos contra aquela seta. Mas se nós não meditarmos na palavra, se nós não abrirmos o livro, nós acabamos sendo presas fáceis para o nosso adversário. Então, nessa noite, a gente vai ler muitas referências bíblicas e nós pedimos que os irmãos nos acompanhem aí para que os irmãos possam afiar a espada nessa noite. Glória a Deus. Eu costumo dizer, dar exemplo, né? Quem me conhece já ouviu isso algumas vezes, que a gente só pode lembrar do que a gente já viu, É verdade. né? É verdade. Eu só posso dizer, minha irmã lá no congresso, lá, anos depois, se eu já vi a irmã um dia. E eu só vou poder lembrar da palavra, o Espírito, como a própria palavra de Deus diz, nos fará lembrar de algo que eu já li, de algo que eu já vi. Então, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos afiar a nossa espada nesta noite. E lá, como eu estava então falando, a fala, ela é uma ferramenta de comunicação, a principal ferramenta de comunicação. E lá em Gênesis, a gente vê a primeira fala, ou uma das primeiras falas, que foi de Deus dando, então, origem ao mundo, que diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nós vemos que o poder da fala, por meio da fala, Deus trouxe existência à luz, Deus trouxe existência a tudo que existe. E Deus trouxe existência à vida. Então, a fala, ela tem o poder, irmã Gabriele, de criar. De criar. De criar, de formar, de trazer, de dar vida, de trazer vida. E não somente a fala de Deus, mas a fala que nós também produzimos, que nós reproduzimos, melhor dizendo, essa fala também, ela também tem esse poder. Que tremendo. Então, quer dizer que o primeiro exemplo que a gente tem de como falar e de o que falar é do próprio Glória a Deus. E a primeira coisa que ele faz, quando ele fala, ele edifica, ele cria. E não qualquer coisa, ele cria a luz. A luz faz o quê? Se não tivesse luz aqui, vocês não estariam nos vendo, né? Exatamente. Então, a luz, ela traz o que? Ela nos guia, ela nos dá uma direção, né? Nós não ficamos na escuridão, não ficamos perdidos. Então, quando Deus fala, além de edificar, de criar algo, ele cria algo bom que nos direciona, que serve, né, para nos direcionar. Que tremendo. Glória a Deus. Exato. Então, a primeira fala ali, nós já temos como exemplo o nosso Pai, né? O nosso Pai, O nosso nosso Criador. Pai, o nosso Criador, que é uma fala trazendo luz, trazendo vida, né?
E a fala, quando bem utilizada, ela pode causar, e agora uma fala segundo a vontade de Deus, irmã Gabriele, ela também, quando reproduzida por nós, ela pode gerar vida também naqueles que nos ouvem. Como a própria palavra em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quando bem utilizada a palavra, quando utilizada como Deus quer que nós a utilizemos, quando falada como Deus falou, Ele fez com um fim proveitoso, ela produz algumas coisas. Eu listei algumas coisas, a gente tem o nosso esbocinho aqui, com os irmãozinhos. Então, quando bem utilizada, eu anotei algumas coisas. Ela pode consolar alguém, ela pode edificar, construir algo, ela pode incentivar, ela pode aconselhar, ela pode motivar, abençoar e ela pode gerar vida. É verdade. E essa é a vontade do nosso Deus. Que as nossas palavras, isso. como filhos dele, né? Como filhos, né? Nós temos as características, devemos ter as características do nosso Pai. Que tremendo. E uma das características de Deus é justamente essa, por meio da palavra gerar vida. E como filho, nós também devemos gerar vida naqueles que nos ouvem. E uma pergunta para você. Quando você fala, analise o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, quem sabe, somando tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você botou para fora, né? Quem que você acha que você está servindo? Da forma que você falou com a sua família, da forma com que você falou com seus irmãos em Cristo, da forma que você falou com seus colegas de trabalho, com as pessoas ao seu redor. Quem que você acha que você está servindo? Porque a Bíblia fala, né, que não podemos servir a dois senhores, mas um deles a gente vai servir, né, Maline? Exatamente. Não adianta, Exatamente. eu não quero servir Satanás, eu quero servir Deus. Eu não quero servir Deus. Eu quero servir, né? Algum deles a gente não adianta, não importa se a gente não quer servir um deles. O mundo espiritual é real e ele é governado por dois seres, né? E a gente escolhe. Se a gente pertence ao mundo, a gente vai servir Satanás. Se a gente pertence ao céu, a gente vai servir a Deus. Daí eu te pergunto, esse mundo tem te influenciado? Glória a Jesus. Se você tem aí, se você sentiu um negocinho, uma pontada assim, ai, uma dor assim no coração, é porque, quem sabe, você, talvez, da mesma fonte onde sai vida, tá saindo morte aí também, né? E a gente pode sempre melhorar. Não existe? Eu sou perfeita. Não existe. Eu não erro. A própria palavra de Deus, quem não erra nisto é perfeito varão, né? Exatamente. É difícil. É difícil. É muito difícil. Mas a palavra que vem nos educando, né? Como a gente já aprendeu, como já foi ensinado na escola bíblica, né? Vai nos educando e para que a gente viva de acordo com aquilo que Deus quer. E as palavras, irmãos, elas não só servem, né? Como a irmã Gabriela já estava ali explanando, elas não servem só, né? Quando bem utilizadas, sim, elas constroem, elas consolam, elas edificam, elas, enfim, abençoam, elas geram vida naqueles que nos ouvem. Mas quando mal utilizada, e nós vamos começar a estudar mais profundamente sobre isso, quando a gente utiliza mal este pequeno órgão, aí a gente já pode abrir em Tiago, para a gente ler aqueles versículos separadinhos. Tiago 3. Ah, sim, perfeito. Tu quer ler? Lê para nós o 5, 3, 5. Quando mal utilizadas, irmã Gabriela, ela pode gerar morte, ela destrói, ela desmotiva, ela gera confusão, ciúmes, inveja e uma infinidade de coisas. Deixa eu ler o versículo 2 aqui. Esse capítulo é muito bom. Abra sua Bíblia conosco. Tiago 3, vou ler aqui o verso 2, depois nós vamos para o 5. Porque todos tropeçamos em alguma coisa, né? Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo todo. 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
Olha só, um pequeno fogo incendeia. Uhum. Vede como As uma grandes fagulha, consequências, né? De uma fagulha ali. Que loucura. de uma palavrinha, Exatamente. uma palavrinha só. Ela pode colocar, incendiar Que perigo. uma floresta. É verdade. Ela pode colocar tudo a perder, ela pode destruir algo. Uma palavra Exatamente, irmão. dita de forma errada. Às vezes a gente acha no nosso dia a dia que a gente vai falar alguma coisa assim, vou responder só com uma palavra, assim, e aquilo ali é o suficiente para tu arranjar um problema, né? Por isso, irmãos, que às vezes a gente pensa, não preciso pedir direção de Deus, sei lá, para usar, Eu tenho uma serva de Deus que ela me diz que, de repente, ela sente vontade até de perguntar para Deus que roupa que eu uso hoje, sabe? Porque a gente tem vontade de agradar a Deus, né? Glória a Deus. Um exemplo, né? Quem que Jesus é? Ele é nosso esposo, né? Nosso noivo, na verdade. Nosso noivo. E um noivo, tu não tem vontade de agradar? Quando ele fala assim, aquele vestido preto, né? Com florezinhas brancas, eu gosto quando tu usa. O que tu vai querer fazer, irmã Aline? Usar. Eu vou querer Mais usar, eu vezes. vou querer vestir, porque eu quero agradar aquele meu noivo. Então, Jesus, por que ele se diz nosso noivo, né? Porque justamente quando existe esse relacionamento, a gente quer agradar aquela pessoa, né? Então, às vezes a gente fica pensando, olha, uma palavra que eu falei, por que aquela pessoa ficou tão irritada comigo? Mas por que isso, por que aquilo? Tu falou errado e tu sabe. E tu podia ter perguntado para Deus, às vezes só o teu silêncio, a gente tem um versículo que diz, né? Versículo, eu tô pensando nele aqui. É. Que até o Que até tolo. o tolo, quando está em silêncio, ele é tido como sábio. Imagina. Que E há tremendo. momentos, irmã, que o silêncio ele fala muito mais. Fala. E ele, como a própria palavra de Deus, né, tá dizendo, a irmã citou, que é muito mais sábio. Às vezes a gente quer ser imediatista, a gente quer ter resposta para tudo, a gente quer dar Sim. resposta para tudo. Parece que a solução tá no falar. Sim. E não. Tem vezes que não. Inclusive, Há momentos que não. Inclusive, agora eu lembrei de uma coisa que nós conversamos hoje, inclusive, Jesus, quando chegam acusando a mulher adúltera, ele não fica um tempo em silêncio antes de responder, né? E quando ele responde, né? Quando ele traz a resposta ali, Glória a Deus. faz eles refletirem, né? Mas será que eu nunca pequei? Então, até Jesus, tu vê ali o exemplo nele de como me portar diante dessas situações. Todo mundo na volta dele, o que o Senhor acha, né? E ele em silêncio. Acho que ele estava desenhando na areia, né? Ele estava desenhando na areia, ele estava assim, preciso de silêncio, vou pensar, eu tô pensando, né? E aí ele vem com aquela palavra. Eu não sei, Aquele que, né? eu acho que Jesus faz tudo. Eu acho que ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele estava ali. Eu preciso dar um exemplo para a irmã Aline, daqui 2026 anos, para ela saber que até eu parei e fiquei em silêncio um tempo antes de responder. Glória a Deus. Irmã Gabriele, vamos seguir lendo. Tiago, então, vamos ler. Não sei se a irmã iniciou no 2, não me recordo. Eu falei 2, falei o 5. Falou o 3. Não falei o 3. Leio? Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Porque ele estava falando da língua, né? Quem refreia a língua consegue controlar todo o seu corpo. Ele fala assim com os cavalos, né? Quando nós colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, Todo o corpo. conseguimos dirigir todo o seu corpo. Glória a Deus. 6 e depois do 8 ao 12. 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É 8, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, Olha só. e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Imagina. Que tremendo isso aqui. Com ela, então, o poder da morte e da vida. Com ela, nós abençoamos. Que tremendo, né? Que lindo, E que, né? ele E está dizendo forte. aqui, que é impossível a gente controlar a língua. Como ser humano. Quer dizer que quem vai fazer isso por nós?
Veremos lá no finalzinho. Como? Eu me divirto Vamos lendo a Bíblia, é colocar. muito bom. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Jesus. Que perfeito. Falar alguma coisa, irmã Gabriele? É isso, a palavra ela diz por si só. Ela fala, que tremendo, meu Deus. Mas esse versículo ali, acho que é o 8, né? Que Deixa eu ver. coisa, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. Não é esse. É um mal que não... É o 8. Não, mas não é. Eu achei que fosse 8. Qual que é? O que ele diz? Deixa eu achar. Com ela bendizemos Tiago, o Pai. de novo. É esse aí. Esse? Tá, é o 9. É o 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. Imagina. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não convém que isso se faça assim. Porque Deus nos chamou para sermos abençoadores. É verdade. E edificadores. Como Ele é. Desde o princípio nos dando exemplo que aquilo que nós fizermos tem que criar, tem que formar algo com um fim proveitoso. Exatamente. Edificante. Irmã, eu vou ler o chat. Ô, irmã, lê? Quer ler? Pode ler. Posso ler? Então, eu vou atualizar um pouquinho os irmãos que estão conosco. E eu vi que tem irmãos aqui nos ajudando, irmã Gabriele. Ai, que bênção! Olha aí, ó, Ai, melhor coisa. complementando ou Ai, vindo ao nossa. encontro do que nós estamos Estou falando. emocionada. Vocês com não sabem versículos. como é bom isso. Saber que A gente vocês aprende, também estão a gente, nos ajudando. né? Aqui nós temos o irmão João Carlos aqui da sede, o irmão Elias, glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos a Suelen, glória a Jesus, de Glória a Santana do Deus. Livramento. Nossa, bem longe. É Já verdade. estive lá. Gente, Eu estive perto. dentro do Rio Grande do Sul, mas é longe. Que prazer tê-la conosco, irmã Suelen. Glória a Deus, Deus os abençoe. Irmão Rafael, glória a Jesus. Pede oração, estaremos orando no final. Estaremos orando. Irmão Elias, Darlan, da área Bagé, também é bem longe, né? Rafael. Tava anotando o nome do irmão. É Bagé, longe, né? longe, é Longe, Bagé. longinho. Irmã Janaína, glória a Jesus. Oi, Jana. Irmã Janaína, acho que é Rodrigues. Amém. Não é a Janinha, mas a Janinha também tá. A Janinha Carla Ai, a Janaína Jana. Marinho está conosco. Eu Uma sinto a grande presença amiga. da Jana. Uma bênção. Temos o irmão João Carlos também, colocando aqui uma referência que nós anotamos. Agradecemos, irmão, pela participação. Ele coloca aqui o próximo versículo que iremos discorrer, então. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Estamos conectados. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra Tremendo. dura suscita a ira. Oh, A que língua dos glória. sábios, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama a estultícia. Glória a Deus. Irmão Osiel Rodrigues também está nos ajudando. Oh, que bênção de Deus. Deus abençoe, irmão Osiel, que também colocou aqui Preciosidades. Salmo 141:13. Eu não lembro dessa referência bíblica Eu anotada. acho que a gente... Anotamos? Vamos abrir. Eu acho que não. Não? 141. Já vamos lá. Olha Prossiga. só, ele já foi lá pro fechamento da mensagem com esse versículo. Bah, que Mas tremendo. que bênção, irmã. tá nos ajudando aí no fechamento da mensagem, irmão Osiel Rodrigues. É 141, verso 3. 3. Glória a Deus. Que tremendo. Uma das formas, irmã Gabriele, da gente terminar. Abriu? Aham. Quer Tá ler? aqui, tá aqui. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Oh, glória a Deus. Ai, que é isso lindo, aí. Jesus. Ó, vamos continuar aqui só um pouquinho no 4. Não deixes que o meu coração se incline para coisas más, para praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Ai, que tremendo, Glória Jesus. a Deus. Obrigada, irmão Osiel. Deus abençoe. Ô, glória. Continue, irmãos, compartilhando conosco, contribuindo aí.
É uma bênção de Deus. Irmã Jaqueline Souza, eu brinco com ela, primeira dama, esposa do nosso querido pastor aqui da sede, pastor Leonardo. Glória a Bênção Deus. de Deus. Irmão João continua fazendo a sua contribuição e ele coloca agora Provérbios 10, 19. 10, 19, acho que também leremos. também temos anotado aqui, no muito falar Puxando não lá na falta memória. transgressão. Exatamente. Mas o que modera os lábios é prudente. Nós iremos discorrer também sobre este versículo em breve. Irmã Jaqueline colocou geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Ah, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Jaqueline. Irmão Andersai, da área Leopoldina. Irmã Alice Deus Nunes. abençoe. Glória a Deus. Um prazer Glória tê-la a conosco, Deus. irmã Alice. Glória a Jesus. E irmão Elias segue conosco. Glória a Deus. Irmãos, compartilhe a programação. Vamos edificar vidas nesta noite. Amém? Então, irmãos, vamos ler agora. Venha conversar conosco. Nós gostamos de conversar. Nós gostamos de falar sobre a Bíblia. Glória a Se Jesus. você gosta de falar sobre a Bíblia, venha conversar conosco. Irmãos, vamos ler então agora um versículo que já foi citado ali no chat, mas vamos ler e discorrer um pouquinho ali sobre o exemplo que nós temos, irmã. E aqui nesse texto é interessante porque nós temos duas situações, né? É verdade. Dois casos, o caso de Nabal e o caso de Abigail. É verdade. É um exemplo positivo e um exemplo negativo, Exatamente. né? E aí a gente vai ver e linkar junto com esse exemplo essa passagem que nos foi ali contribuída no chat, que está em Provérbios 15, que diz: a resposta branda desvia. Ela, ó, sai. Tá, No furor. independente, ela tá vindo. Ela tá vindo. O que tu falar, né, vai Produzir algo. ou ou essa ira vai te impactar, ou ela vai desviar de ti, né? Mas ela tá vindo. Então, a resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, o que ela suscita? A ira, É verdade. né? E eu não anotei a referência, mas tem também sobre a palavra dita ao seu tempo. Ela é tida como maçãs em salvas de não. prata. Se Eu não acho me que falha a essa eu memória. Não anotei. Então, mas a palavra dura, ela suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama a estultícia. Então, aqui nós vemos na história de Davi, ali, Nabal E Abigail. e Abigail, os homens de Davi haviam protegido os rebanhos de Nabal. E Nabal, ali, ao ser solicitado que houvesse digamos que um retorno, uma reciprocidade àquilo que os homens de Davi haviam feito. Uma solidariedade, né? Uma benignidade ali. Mas Nabal, ele não era um homem sábio. Ele não era um homem que fazia com que a sua resposta desviasse, né, do Sim. furor. Muito pelo contrário, ele suscitava a ira. E a resposta dele aos homens de Davi, elas suscitaram a ira de Davi. Então, para que houvesse agora uma mudança, porque Davi, diante daquilo, Davi se irou. Sim. E, enfim, queria fazer justiça e queria resolver na força do braço dele. E Inclusive, é interessante a gente notar nesse sentido aí, que o porquê que ele não soube usar as palavras dele também. Pela soberba, né? Porque a gente não consegue se humildar, né? A gente não consegue... A gente não consegue, porque a gente acha que ser humilde é se humilhar, e daí a gente não consegue ter aquela assim, ó, qual é o meu lugar, o que eu posso fazer, né? A gente quer estar sempre... Reconhecer o favor do outro, até mesmo, que era o caso, né? Sim, a gente quer estar sempre por cima, né? E daí acontece essas coisas, a gente acaba falando coisas que vêm da nossa soberba, né? E até em Abacuque que fala, né? De onde é que vem todas as injustiças do mundo, né? Vem da soberba do ser humano.
né? Então, muitas vezes, o porquê, o que que tu... Porque é assim, ó, o que que eu preciso para saber falar? Uma das coisas, assim, é ser humilde. Se tu é soberbo, é difícil, né? É difícil tu conseguir desviar a ira do outro, porque tu Tu mesmo sempre não... quer ter a última resposta. Tu sempre quer ter a razão. Isso aí é terrível. Sempre quer sobressair. É verdade. Estando ou não com a razão. Eu sei que eu tô certo. E às né? vezes tá mesmo. Às vezes tá Às mesmo. vezes tá mesmo. Ai. Nesse caso, Nabal não está. É verdade. Mas às vezes a gente tá com a razão. É Aí verdade. tem uma frase famosa no ministério, né, que, se eu não me engano, era o pastor Otávio que dizia, a irmã já deve ter escutado essa frase, eu já escuto há muito tempo, Aham. que diz que a razão do crente é não. Já ouviu essa frase? Não, não vi. A razão do crente é não ter razão. Essa é a que razão do tremendo. E muitas vezes, irmã, nós estamos com ela, nós estamos com a razão. Mas a humildade nos faz a gente É descer, verdade. se humilhar e, com sabedoria, às vezes, até abrir mão da nossa própria razão É para não verdade. suscitar a ira no outro. E outra coisa, pensando assim em relacionamentos no geral, mas o mundo, ele espera isso de nós. O meu padrasto me Bem dizia isso, que é meu interessante pai, isso. né? Bem Mas ele interessante. falava assim pra mim, que eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos cristãos, mas não quer dizer que nós somos perfeitos, né? A gente tá aqui, a gente sabe que isso aqui é um hospital, que nós também precisamos de ajuda de Deus e quem tá no mundo também, mas nós também precisamos de Deus. Só que o mundo tem essa expectativa de que nós somos santos. E mesmo que você saiba que você é imperfeito, que você não é perfeito, o mundo espera isso de você. E sabe o que tu precisa entregar para o mundo? Precisa entregar um caráter santo. Glória a Deus. Entende? Irmã Gabriele, muito interessante isso que a irmã colocou. Não tinha pensado quando nós nos encontramos para conversar e alinhar Não falamos sobre isso. Mas eu achei muito interessante isso, porque, irmãos, isso é uma reflexão que Deus trouxe assim, ao meu coração. Em uma das pregações do pastor Humberto, eu passei por uma circunstância há pouco tempo, não faz muito. E não foi com uma pessoa cristã, né? E eu tinha comigo que eu estava com razão. E que o que a pessoa havia feito não estava correto. E aí entra essa dita frase que muito famosa no ministério, dita pelo falecido pastor Otávio, que a razão do crente é não ter razão. Daí eu pergunto, quem é que está com a palavra? Eu ou essa pessoa que não é cristã? Quem é que tem a luz? Quem é que tem a palavra? Eu. Somos nós. Nós. Né? E eu fiquei esperando daquela pessoa uma coisa que ela não tinha condições de dar, né? E se eu fosse ficar esperando da forma que eu queria que fosse, eu ia morrer, ia pro inferno. Porque verdade. com a minha razão, ia eu e a minha razão pro inferno. Mas quem é que tem tu a tá palavra? certo agora. Bem-vindo hoje. Quem é que tem a palavra? Quem é que tem a luz? Que a Bíblia diz assim, ó, que a lâmpada tremendo para os meus isso. pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quantas vezes, aí entra quantas vezes a gente se coloca em situações com pessoas que não verdade. são cristãs? É E a gente tem a razão, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é com o professor, é com uma autoridade sobre nós, seja na igreja ou fora dela, ou enfim, principalmente se tratando de ímpio, eu quero destacar agora, porque foi uma coisa que me saltou Sim. agora. Porque a gente, às vezes, espera uma humilhação de um ímpio diante de uma fala imprudente, né? E que, eles não são dominados. Se nós temos dificuldade, muitas vezes, no falar... Eu não que sei se tu vai temos o lembrar Espírito daquele de Deus, versículo que fala, quanto mais tu sabe, mais... tá na Bíblia. Eu sei, eu conheço o versículo, mas eu não vou lembrar de cor, uma irmãos. referência. Mandem pra nós se vocês Os conseguirem irmãos estão nos identificar. ajudando, inclusive, mandaram irmãos, ali. aquele versículo onde diz que é aquele que se acha sábio, né? Eu não vou lembrar, irmãos. Mas me ajudem. Mandem ali. Qualquer versículo nesse sentido, assim. Aquela pessoa que se acha sábio, ela é mais exigido dela, né? Porque ela já tem a sabedoria. Então, tecnicamente, né? Nós já temos a palavra. Quem está na luz? Quem está andando na luz? Exatamente. Então, Então, Deus vai cobrar muito mais de nós. Perfeito. E às vezes a gente fica
esperando um conserto da parte do outro, do colega de trabalho, do colega de faculdade. Consciência, né? Uma consciência. E às vezes não só do colega, irmã. De um crente também. Entra numa situação Irmãos, conflituosa e a às gente vezes- fica esperando. Às vezes essa é a decepção maior. Quando Nossa. da própria casa. Às vezes a gente espera isso, às vezes a gente espera certas situações de um desviado, de um mundano, enfim. E às vezes a gente vê isso no nosso irmão do nosso lado. que erra conosco, Mas e daí, nós somos perfeitos também? Fica a questão, né? né? E assim, irmã, aí a gente olha assim, ó, quanto ao ímpio, eles não têm a palavra. Eles não andam na luz. Eles não têm a lâmpada para os pés. Eles não têm a luz para o caminho. Então, a gente não pode ficar esperando que essa pessoa que usou de uma palavra dura como Nabal, a gente não pode ficar esperando um conserto dessa pessoa, um reconhecimento dessa pessoa. A gente vai morrer, vamos para o inferno com aquela mágoa, com aquele ressentimento. E nós não vamos receber porque eles não estão na luz. E às vezes até mesmo cristãos, irmãos, que não estão em condições naquele momento de corresponder como a gente gostaria. Mas compete a nós perdoar. Sim. Compete a nós entrar por um caminho de humildade e abraçar essa frase que a razão do crente não tem razão. O que nos importa, o que é verdadeiramente, irmã, é o céu. Sim. Às vezes a gente esquece, é um versículo tão conhecido, mas às vezes a gente mesmo esquece, né, de dar outra face. Exato. Teu irmão pede pra tu ir 1 milha, vai 2, né? A gente esquece, às vezes. Nessas situações a gente esquece, né? Esquece. Mas, irmã, a palavra de Deus lá em 1 Samuel, vamos abrir 1 Samuel 25:33. Nós vamos ver agora um exemplo de sabedoria, que foi a esposa de Nabal. Ah, sim. A nossa irmã, Abigail. Esposa de Nabal. Ela, ao ver toda aquela situação, a resposta dura, então, que o seu esposo havia dado e suscitado a ira, então, em Davi, ela vai, então, e prepara, diz ali em 25:18 de 1 Samuel, então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e as pôs sobre jumentos. E ela foi ao encontro de Davi. Sim. Ela foi ao encontro de Davi, buscando fazer um tratado de paz, olha só a humildade dessa mulher. Ela se colocou no lugar de culpada. Sim. Ela disse, olha, a culpa né, recai sobre mim. Diz lá adiante. Ai, que Lá lindo. lá em E ela 31. se humilha mesmo no versículo 28 aqui que eu tô lendo, né? 1 Samuel 25:28. Que ela fala assim, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Não era nem dela, Não era dela. Olha a Mas- humildade. mas era do marido, né? Que dela. lindo, né? né? Porque certamente fará o Senhor casa firme a meu servo, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então ela elogia, Coisa não sei se dá linda, pra né? falar, Uma mulher glorifica sábia, né? Davi ali, e fala assim, ó, não tenho o que eu reclamar de ti, Senhor Davi, porque o Senhor é um guerreiro e tudo mais. E ela e o marido dela não reconhece isso, e ela vai lá e Davi... tenta fazer um concerto. Que coisa linda, né? E é tão tremendo que depois de ir contra um homem de Deus, Nabal fica enfermo, né? Ele vem a falecer e Davi, de tão maravilhado Com que ele aquela ficou, mulher sábia. com aquela mulher de palavras doces, né? Com aquela mulher sábia. E é o que a palavra o quê? Que amansa? A palavra A branda branda. desvia. E olha Essa só, mulher de palavras brandas, ela né? desviou o furor de Davi. Que lindo. Davi queria fazer justiça. E aí, lá no 33, 25, 33, diz assim, ó, bendita seja a tua prudência. Bendita sejas tu mesma. Ai, que que lindo. hoje me tolheste. É isso?
de derramar sangue e de Ai, que lindo, Jesus. que por minha própria mão me vingasse. Olha só, É. que coisa linda, né? Bendita seja a tua prudência. Depois ele e quer casar bendita com ela, né, seja meus a tua... irmãos? A gente foi falando, mas a gente... destacar. É que Ó, a a gente não... recompensa veio. Bah, E nesse caso veio, fazendo né, de casar propaganda com o das rei. irmãs, uma palavra Irmãs sejam branda, prudentes. né? Mas Mas, Glória a inclusive, Deus. falando sobre mulher, né? Lá em Provérbios 31, fala que o marido, ele ali... a louva, Davi, ele e os filhos, né? exatamente. Os filhos e o marido louvam a mulher e falam assim, não há outra como tu, né? Porque ela sabe o que falar, né? Como Glória a falar. Deus. Que tremendo. Essa Glória a foi Deus. para as nossas irmãs. Mas esse exemplo, ele serve para todos, irmãos. Pra e em todos. toda e qualquer situação, às vezes nós estamos, enfim, no trabalho, É. no trânsito, que é uma loucura o trânsito, meu Deus do céu. Meu Deus. E olha, para suscitar ira no Os trânsito. irmãos de São assim. Paulo, então. Bah, se tem algum irmão de São Paulo aí, manda. Como é que é o São trânsito, Paulo, irmãos? o trânsito é E que terrível. vocês Então, sentem como é que é a conversa de vocês com Deus quando vocês estão no trânsito? tem que estar pedindo o tempo Que todo, né? tremendo. Em oração, realmente, sem Jesus, cessar para me dá graça, aquela oração, né? Porque Me dá tem graça. muitas pessoas suscitando a ira, né? É No verdade. trânsito é algo terrível. E em diversos, no trabalho também, as pressões do dia a dia, né? Um colega que lança uma palavra maldita, assim, Sim. mal colocada, e quando tu vê, aquilo suscita ira, né? É verdade. Ou tu também tem situações que tu pode lançar uma palavra e suscitar ira no outro diante de uma afronta, diante de uma ofensa, mas tu também tem condições de usar o córtex pré-frontal que o pastor andou pregando, É. né? E baixar a guarda e não dar uma palavra que vá suscitar ira, mas dar uma palavra branda, usar o exemplo de Abigail no Exatamente. dia a dia. Então, E às vezes, assim, ó, uma coisa que Jesus faz muito, ele pergunta, né? Ele não vai direto pra conclusão de que, eu concluo que você, perdão das palavras, né, meu irmão, soltou os cavalos em mim, porque, sei lá, porque tu é uma pessoa ruim mesmo. Ao invés de tu falar assim, ó, aconteceu alguma coisa, querido? Posso te ajudar com alguma coisa? Você tá bem, né? Não, como é que se diz? Não é adivinhar, não predetermine aquilo que a pessoa acha ou pensa sobre ti. Quem sabe ela tá num dia mal, quem sabe ela tá passando por situações... Bah, se eu pudesse falar todas as situações da minha vida para vocês saberem, assim, que às vezes uma pergunta soluciona aquela ira da pessoa e daí ela se sente ouvida e você a compreende. E às vezes a gente não quer compreender aquela pessoa, né? A gente não quer botar os sapatos daquela pessoa. Em inglês existe essa expressão, eu não sei se em português existe. Colocar os sapatos da pessoa. Se colocar no lugar dela, né? Em português. Então, às vezes, a gente não quer se colocar, a gente não tem tempo, né? A gente não tem disposição, não acordei bem para isso. Então, mas os irmãos entendem, né? Então, assim, a gente tem que ter amor ao próximo. Isso existe em nós, amor ao nosso próximo, né? Que faz parte da nossa vida. Então, quando a gente ama o próximo, a gente quer saber por que você tá agindo. Não fica assim, por que você está me ofendendo? Não, por que você está mal? Por que isso está acontecendo? Por que você está agindo dessa forma? E às vezes às vezes nessas situações, se abre uma porta de nós evangelizarmos aquela pessoa. é verdade. Né? Às vezes você pensa, eu não sei como evangelizar, mas tá aquela pessoa sempre na tua volta te incomodando. E às vezes aquela pessoa tá assim, eu quero... Né? O espírito daquela pessoa tá bradando, assim, eu queria que essa pessoa falasse algo E pra aí tu mim. tem a oportunidade de gerar vida ou a morte por Exatamente. meio da palavra. Né? Exatamente. Da palavra, da tua postura, da tua colocação. Irmã, eu vou dar mais uma atualizada, que os irmãos estão bem participativos e Que bênção. estão tentando ajudar a lembrar o versículo que a irmã tentou colocar ali. Por favor, e temos irmãos. mais alguns irmãos conosco. Tava aqui, mas eu não sei. Irmã Victoria Adolfo, da sede, glória a Deus. Irmã Janete Dutra, glória a Jesus, pede tentar oração. Irmã Regiane Pires, glória a Deus, lá Glória da a área Deus. norte, uma queridona. Paz, irmã. Como as maçãs em ouro, em salvas de prata, essa daí. assim é a palavra, dita ao seu tempo. Eu complementando Essa tu aqui. tinha Glória a falado, Jesus. Isso. Provérbios 25:11 fica a referência. Glória a Deus.
Jesus, o irmão Andersai também colocou, Jesus com toda a sua glória não foi soberbo. Ele foi servo de verdade. Deus até a cruz. Irmão Jorge Wolff está conosco também, dizendo glória a Deus. O irmão... acho que eu não achei a referência que o irmão disse aqui. Ele disse, paz, irmã Gabriele, seria essa passagem que a irmã queria, mas ele não colocou a passagem. Irmão João, se o irmão pudesse citar a passagem, eu pelo menos não encontrei aqui a passagem que o irmão colocou ali. E o irmão Elias disse, Provérbios 10:8, o sábio do coração aceita os mandamentos. É isso? Provérbios 10:8. Não é bem esse, irmão. Mas esse foi um outro irmão que fez uma colocação, não é o irmão que tentou te ajudar. O irmão que tentou te ajudar foi outro. Irmãos, vamos dar seguimento. E ali a irmã Regiane colocou, me ajudou ali com a passagem, que eu não sabia a referência, não havia notado, mas é uma passagem muito interessante, que é Provérbios 25:11, irmã Gabriele, que diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Irmãs, irmãos, além de Abigail, nós temos uma outra referência que nós não iremos ler, né? Porque o tempo é breve. Irmãos. Mas nós temos uma outra referência que nos diz, que nos dá um belo exemplo, irmã. Uma bela exemplo, irmã Gabriele, que é o exemplo de Esther. Sim. Né? Nossa Esther irmã é um grande exemplo, né, de alguém que foi paciente. Muito. Que soube, né, dizer, assim como ali em Provérbios 25, 10, disse a palavra ao seu tempo, 25:11, disse a palavra ao seu tempo, ela se apresentou diante do rei, e ela se apresentava, e aí ela preparava algo para ele comer, e convidava mais pessoas, enfim, ela deu tempo ao tempo para dizer a palavra. E sempre com porque é o temor, tempo e o né? modo, né? Sempre com Temor. temor de falar algo que desagradasse ali o rei, né? Enfim. Exato, mas Ela ela teve discerniu o tempo e o modo de colocar as verdade. palavras. E Deus honrou ela, irmã. É. Glória a Jesus. Aqui encontrei, irmãos, lá perto de Tiago, onde a gente tinha lido, por isso que eu tinha a sensação de que eu já tinha passado por... Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras e em mansidão de sabedoria. Se não é exatamente o que a gente está falando, né? Se a gente tem o conhecimento da palavra, a gente se é sábio e entendido, né? Então mostre no bom trato, mostre na mansidão. Glória a Deus. Era isso, E irmãos, aí, encontrei. para mostrar a mansidão, a gente tem que ter oportunidade para manifestar ela, né, irmã Gabriela? A gente fala Vai assim, ser ó, Deus, colocado em prova. me dê calma, me dê paciência. Daí Deus vai lá e faz o quê? Ele põe a prepara uma situação, provinha, ó. Aqui tá uma provinha para te fazer. Vamos ver se tu vai acertar agora, filho. Bah, tu que vai difícil, conseguir. né? Meu Deus. Mas Tem que que orar, coisa Deus boa. me dá graça. Mas que coisa boa é quando nós conseguimos, né, agradar a Deus com o nosso falar. A gente sente no nosso espírito verdade. que a gente fez a vontade A de gente Deus. dorme com a consciência assim, ó. Melhor coisa é deitar, né? Fechar os olhos e assim, ó. Ai, Deus, eu fiz tudo certo, graças a Deus. Que tem uma coisa que o pastor Humberto já falou, né? E que nós vamos ler essa palavra, eu imagino, se der tempo. Sobre a palavra ociosa, né? Que quando nós, de toda palavra ociosa, Nós daremos conta. nós daremos conta no juízo final. Então, não é só as consequências aqui nessa terra. No juízo final, nós daremos contas até das abobrinhas que a gente fala, né? Literal. Das palavrinhas que não tem sentido, que é das Sem bobagens que a proveito, gente né? conversa, né? Então, até Vamos disso... ler, irmã Gabriele, pra gente ganhar tempo. A irmã Vamos. pode abrir números 13 e 30 para nós, enquanto eu vou abrir Números? números 13 e 28. Números. Irmãos, agora nós vamos ver Números? 13, 30. 13 e 30. Isso. Eu vou ler números 13 e 28. As nossas palavras, elas têm o poder de motivar alguém, de incentivar, e também têm o poder de desmotivar, de desmotivar alguém. É verdade. Às vezes, diante de um objetivo, de um projeto que essa pessoa tem, ou até mesmo de algo da parte vinda real,
revelada da parte de Deus. Se nós não tomarmos cuidado com as nossas palavras, nós podemos servir de tropeço em Isso algo é que muito verdade. Deus está produzindo. Né? Acabamos desmotivando por incredulidade, por medo, e lançamos uma palavra. Nós passamos, achamos algo e lançamos uma palavra a alguém que gera uma desmotivação. E tem situações que a gente pensa assim, mas a pessoa vai falar assim, eu sinto uma direção de Deus de largar o meu emprego, porque eu sinto que Deus tem algo. E tu não tem a direção de Deus, né? O que tu vai falar para aquela pessoa, né? Não, por que tu vai fazer isso, né, e tal. Irmãos, busquem a direção de Deus antes de falar essas coisas, porque às vezes a pessoa tá mesmo sendo direcionada de Deus, e Deus faz essas coisas, né? Deus fala para a pessoa, olha, acabou teu tempo Se lá. nós não temos uma direção, se o tolo, ele passa por sábio ficando em O silêncio. que tu tem que fazer? Vou orar com o vamos irmão, orar, vou orar vamos com o irmão. orar. Aquela pessoa quer um Porque apoio. a gente quer dar uma resposta imediata diante do cenário, diante de alguma coisa, e a gente corre o risco. Aquela pessoa tá de dar uma com palavra que aquela não vem de coisa Deus. assim, nossa, eu sinto que isso é de Deus. Que vai falar, não é de Deus. Não. Ore, vamos orar então, para Deus nos dar realmente uma confirmação. Exato. Cuidem isso, irmãos. E até uma das coisas que nós conversávamos enquanto estudávamos a respeito, que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser prontos para ouvir, Tardios para falar. tardios para falar. Mas vamos ler ali Números, então, 28. 13 e 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E 31 diz assim: porém, os homens que com ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela não são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, essa passagem lá onde foram enviados para espiar a terra prometida, aquela terra que Deus estava prometendo dar a eles. E aí, 10 voltaram e deram um relatório pessimista, negativo. Olharam tudo e que tinha lá e focaram, irmã, em algo ruim. Sim, no que os olhos deles podiam ver, né? E quantas vezes nós olhamos um cenário, olhamos alguma coisa... Sem usar a nossa fé. Sem usar fé, sem usar a visão do alto, a visão de Deus. E acabamos lançando uma Deus. palavra sobre alguém que não é aquilo que Deus realmente queria. Que Deus tinha, né? Há projeto, há situações que há diversas diversidades ali, mas que Deus está naquilo ali. Sim, é verdade. Que Deus está naquilo ali. Havia descendentes de Anak, de gigantes, enfim, humanamente olhando, eles eram como... Mas quem é que fez a promessa? É Deus. É Deus. E para Deus, não existe nada que seja impossível. E aí, em 30, tem um relatório de alguém com a visão do alto, a visão de Deus, com uma visão motivadora, com palavras sábias vindas da parte de Deus, que está aí no 30, 14 e 30. 13 e 30. 13 e 30. 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. É isso? Então, Caleb e Josué, eles usaram as palavras para motivar o povo, para incentivar o povo. E é isso, isso é o que Deus espera de nós, irmã Gabriele. Palavras de motivação. Né? Palavras de motivação, palavras mais que de motivação, mas palavras direcionadas por Ele. Palavras de fé. Que possamos orar e usar a nossa boca para agradar a Deus. Exatamente. E agradar a Deus edificando vidas, motivando, abençoando, gerando vida.
E a gente tá correndo um pouquinho, irmãos, porque o tempo gente já era não esperado. esperava, né? O tempo, são muitas passagens. posso falar é muito desses rico o livros assunto. aqui? Pode, sim. A gente usamos algumas fontes, né? Além das pregações do pastor Humberto. Citamos muito o pastor Humberto. Mas nós temos aqui na nossa igreja, nós temos uma loja, né? Que se chama Ramo da Videira. E essa editora, esse livro aqui, é nossa revista da IBD, foi escrita pelo pastor Humberto. E se chama As Obras da Carne. Vocês, irmãos, vão conseguir ver, tá? As Obras da Carne. É um livro baratinho, né? Quer dizer, em vantagem. Está com um valor vantajoso. E adquira, muito bom. Também fala sobre ali o último capítulo, né? O pastor deixa o melhor para o final. O último capítulo. E como uma leitura, literatura, né? Psicologia, eu separei esse livro aqui, O Poder dos Quietos, que eu comprei em um sebo. E no meio do livro, irmãos, eu descobri que a escritora, aparentemente, ela é cristã. Nada é coincidência, né? E daí aqui é O Poder dos Quietos. Quem quiser anotar, a escritora é Susan Cain. É um best-seller, né? E ela diz aqui, como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. Que tremendo. Glória a Deus. Irmã Gabriele, tava olhando aqui que eu tenho mais praticamente 2 Vamos continuar. Só que nós temos 8 minutos, então assim... Tá, vamos complementar os eu vou irmãos. destacar, assim, 2 pontos que eu acho bem relevantes, que a gente precisa tomar cuidado para que realmente o nosso falar agrade ao Senhor, que está lá em 26, Provérbios 26, 20 e 21, que diz assim, eu vou ler para a gente não perder tempo. Tá bem. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Bah, que tremendo. Aham, muito. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Que tremendo. Aqui nós podemos destacar o quê, irmã? A fofoca, né? Exatamente. Então, Ou outra coisa, numa discussão, ninguém quer dar o braço a torcer, né? Se alguém ali dentro daquela discussão fosse humilde para falar assim, ó, tá bom, né? É isso aí, vou trabalhar, enfim. Mas ali tu vê, ninguém quer dar o braço a torcer, então o que acontece? Né? Se não tiver lenha, o fogo apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. O problema é que há lenha, há maldizente. Então, o fogo que ele não permanece falta- aceso. Exatamente. O que não falta é soberba, né? Para aquela discussão ir lá e se acalorando, né? Então, assim, se não tiver quem escute a fofoca, né? Se não tiver lenha, o fogo vai apagar. Eu venho falar de algum irmão para a irmã, mas a irmã não... Irmãos. A irmã corta. Ou assim, A irmã não irmãos. aceita. A irmã não coloca lenha. O que vai acontecer com aquela fofoca? Ela vai se apagar. Irmãos, Ela vai parar ali. ou assim, ó. Eu já botei em prática isso. Escutem aquela pessoa. Me ouçam. Vem algum irmão fazer fofoca, irmãos. Escutam atentamente a pessoa. A irmã Aline vem. Escuta atentamente a irmã Aline. No final, quando ela quiser o teu para que ela quer o quê? Que tu maldiga com ela, né? Que tu concorde. Exatamente. Que tu coloque a lenha. Então, quando tu só escuta, chega no final, ela fica te olhando, tu faz o quê, irmã? Né? Vamos orar. Ou faça perguntas. Mas como foi mesmo que aconteceu, irmãos? Se eu pudesse contar aqui, mas foi tremendo quando eu coloquei isso em prática. Mas o que aconteceu mesmo? Mas foi isso mesmo que aconteceu? Mas a pessoa respondeu de sua forma, daí tu fala assim, não, eu conheço tal pessoa, ela normalmente não age assim, vamos orar. Tu não quer ir lá conversar. E mesmo que seja uma verdade... Não precisa cortar aquela pessoa, né? A gente não deve ser um colocador de lenha. Exatamente. A gente não deve ser um incentivador a Não continuar incentive. aquilo, mas mostrar para a pessoa por um outro ângulo. Pela Não palavra. precisa cortar aquela pessoa, mas escute ela sem, sabe, colocar as tuas emoções ali naquela... aquela pessoa é assim mesmo. Porque isso, que aquilo, outro. Não, irmãos. Olha, se tá vindo uma fofoca para você, analise aquela situação.
não o conteúdo daquela Mas conversa. a situação à luz da palavra, né? Exatamente. À luz da palavra. Sempre levando por um caminho Teu entendimento tem que estar iluminado. Sempre né? levando por um caminho de apaziguar, Exatamente. né? Os pacificarei as boas De aventuranças pacificar. E não como uma pessoa que concorda. É isso Exatamente. mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Não é. aqui. Mateus 5. E sai propagando para mais pessoas. Ó, Mateus 5. Bem-aventurados. Mateus 5:9. Bem-aventurados os o quê? Pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Receba. E aí, por fim, irmã, que a gente só tem 3 minutos, mas eu elenquei aqui sobre a murmuração para termos verdade. cuidado, né? O nosso pastor presidente pregou nessa terça-feira referente a isso. Os irmãos podem acessar essa né? pregação no YouTube. Para a gente ter cuidado para que nós não venhamos emprestar os nossos lábios para Satanás e murmurarmos contra aqueles que Deus instituiu como autoridade sobre as nossas vidas, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, sobre uma liderança, né? Que nós possamos levar as questões a quem realmente pode resolver, que é Deus. É verdade. E também a palavra que a irmã já tinha dito ali sobre palavra frívola, 3 palavra torpe, né? Obrigada, A gente mãe. vem a cuidar. E o que é isso, né? Palavras ditas sem uma boa utilização, sem palavras ditas sem um fim proveitoso. Fúteis, né? Palavras fúteis, chocarrices, enfim, conversas que não produzem vida. Então, que a gente venha tomar cuidado com isso, porque a própria palavra de Deus diz que no dia do juízo nós teremos que dar conta delas. E para finalizar, irmãos, a gente não vai conseguir ler como a gente gostaria, porque o tempo já está afindando. Mas a gente deixa para os irmãos aí, quem tiver com uma caneta e quiser anotar para ler depois, Mateus 12, 34, Gálatas 5, 22 ao 23 e Salmos, que é o que a gente leu lá no início, 19, 14. Que diz, Mateus diz que a boca fala do que o coração está cheio, e nós queremos concluir, então, por aí, né? Que o nosso coração ele possa estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Porque se a nossa boca ela profere do que está cheio o nosso coração, e se nós temos proferido palavras que não agradam ao Senhor, nós temos que pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, prove e conhece, e vê se há em nós algum caminho mau, e nos guie pelo caminho eterno até a presença dEle, nos corrija. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, nós precisamos esvaziar das coisas ruins que há nele e nos encher da presença de Deus. Em Gálatas 5, 22, vai falar do fruto do Espírito, e ali vai listar muitas coisas maravilhosas, que é ser paciente, ser a alegria, o amor, a bondade. Então, que nós venhamos nos encher disto. Amém? Irmãos, nós queremos agradecer a participação dos irmãos. Eu vi que entrou ali mais alguns irmãos conosco. Irmã Ágata, glória a Deus. Irmã Cristiana, mulher, uma grande amiga. Um abraço forte, uma alegria tê-la conosco nessa noite. Nós queremos agradecer aos irmãos pelas muitas participações. Foi um prazer Pelo auxílio imenso, dos irmãos. né? Nós queremos brevemente orar e encerrar esta programação em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, diante da Senhor, Tua te presença, agradecemos, Senhor, ó nós Pai, colocamos, Senhor, nesse momento, Deus. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, por todo ensinamento, Senhor. Deus, que esta palavra possa gerar vida, Senhor. Deus, naqueles que nos ouviram, que participaram, e também, Senhor, naqueles que ainda ouvirão, Senhor. Deus, contempla, Senhor, também aqueles que pediram oração pelos seus familiares, Senhor. Trabalha, peleja, alcança, Senhor, com salvação, com cura, com libertação, com milagres, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Amém. Amém, irmã Gabriele. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Deus abençoe. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente.
Deus na frente, Deus na frente.